Olá! Rabiscos começando ao meio de uma risada da Jéssica Balbino aqui. Ô, Jéssica, a gente tá ficando cada vez melhor nas aberturas, né? Tá cada dia melhor, assim, vai ter um dia que a gente vai abrir o programa e tá falando uma aleatoriedade, assim, contando um segredo, vai acontecer isso. Olá, você está ouvindo o podcast Rabiscos, eu sou a Jéssica Balbino. Eu sou o Tadeu Rodrigues, hoje a gente está tomando chopp, quer dizer, eu tô tomando chopp, a Jéssica não está tomando chopp, porque ela está tomando antibiótico. Queríamos muito. E hoje temos presenças ilustres aqui. Aê! A gente tem convidado hoje, finalmente conseguimos. A gente tá prometendo convidado desde o primeiro episódio. Desde o primeiro episódio, gente, conseguimos, vencemos, chegamos até aqui. Nós somos As primeiras. Ai, gente, inauguramos esse microfone maravilhoso. Vamos apresentar as nossas Por favor, convidadas. Jéssica, faça as honras. Eu tô aqui com a Valéria Freitas e a Larissa Freitas. Elas são produtoras culturais e elas têm o projeto Olhar Circular, que acontece em Poços de Caldas e em Andradas. E aí a gente vai conversar com elas pra saber mais sobre E que a isso. gente trabalha junto, né? E a gente trabalha junto, que a gente é amigo, todo mundo é amigo. A gente vai trazer amigo. Aqui é uma quase uma panelinha. seita, né? É uma panelinha. Só entra quem é amigo, Aceita entendeu? que dói E menos. Aceita que dói menos. E só entra também quem tem um certo tipo de posicionamento, assim, na vida. Não vou nem dizer qual. Tem que ter um carisma na nota 5, pelo menos, né? Pelo menos, assim, tem quase um quesito de escola de samba, assim, carisma, Carisma. posição política, e aí vai. Muito importante nesse momento, não é mesmo? Ó, pra gente começar o papo, é uma coisa que todo mundo elogia, que todo mundo fica de olho, que são as nossas dicas literárias. A gente, tipo, a gente precisava dar um nome pro quadro, E não- né? Não tem, não, tipo, não. na sua estante, na sua Sim. cabeceira. Na sua estante é Na sua estante, o é Humberto tipo- pode achar que a gente tá apropriando. Como é que é o Pode ser. canal do Humberto? O canal é a primeira prateleira, não tem não nada a ver. eu tô Na sua estante viajando, é então. pitch, É, tipo, a Pitty pode acusar a referência gente. cultural. Não acusa a gente, Pitty. Na A sua gente só estante tá pode lendo. ser na minha estante também, né? Porque na nossa... Pode ser na nossa estante, pode ser. na cabeceira. Pode ser na cabeceira, pode ser na mochila, né? Pode ser em Pode ser tudo. levando na mochila. Enfim, Não, Tadeu, o que manda- você manda tá sugestão. lendo? Manda sugestões. Pode ser qualquer Pode ser um livro que você vai levar na mão. Esse já vai ter votado, né? Porque vai entrar no ar na terça. Você, Mas no último episódio, você falou que você ia começar a ler um livro. eu li ele assim numa Livro você tacada leu, né? só. Eu li. É o. Gente, eu esqueci o nome do livro. Que medo! O Pai da Menina Morta. O Pai da Menina Morta, do Thiago Ferro. lembrei, hein? Lembrou, foi publicado pela Todavia. E é uma história muito bonita. Eu gostei muito como ele escreve a história, baseado na história da vida dele mesmo. Ele perdeu a filha dele em 2016, com 8 anos, vítima de gripe. E aí ele fala como ele lidou com o depois do luto, né? O que acontece depois que você passa daquele período do luto. E é uma história muito bonita, porque ela não é linear, não é uma história que é o tempo todo dolorosa, então por vezes ela é engraçada, por vezes ela tem um suspense, por vezes ela é de fato muito triste, como já anuncia ali o título, mas é um livro que eu recomendo muito. Te Acho que é uma... surpreendeu a leitura? Me surpreendeu muito, porque assim, já é um spoiler, você já sabe o que aconteceu. Na época ele tornou isso público através das redes sociais, mas é muito bonito, é de uma poética incrível, assim, a forma como ele brinca com a linguagem, como ele usa a linguagem, como ele usa os flashbacks. Tem um tanto de ficção também, né, assim, no livro, embora seja uma história real, mas tem um tanto de ficção, de nomes mudados, de lugares. É muito bonito, eu recomendo muito, acho que é uma grande voz aí que a gente tem, o Thiago, que ele é editor da revista Peixe Elétrico e do E-Galáxia, né? E ele é a esposa dele, eles têm esse trabalho já com literatura, então vale muito a pena, fica muito essa dica. É um livro que acho que todo mundo tem que ler, um escritor contemporâneo aí. Porque, assim, eu lembro que quando você falou, eu procurei saber, tô super curioso pra ler ele. Ah, eu te empresto. E até me falaram de eventual tom sentimental do livro, ou cair numa vala de discussão, glamourizar aquele sofrimento e tal. Mas eu acho que não, né? Porque é uma preocupação que eu vi de comentários, não de Não, críticos. eu não acho que seja um glamour em torno disso. Ou eu acho que é a forma como ele encontrou para lidar com essa dor que ele sentia, com a memória que ele tem da filha dele. E assim, eu acho um livro muito bonito, achei uma voz muito interessante. Eu acho que super. Quero ler, se me empresta, as então. pessoas impressa. Acho que todo mundo tem que ler mesmo. Não acho que cai nesses clichês, não. Ótimo. Não acho que é um livro lamurioso, tipo, ai, porque eu não tenho esse tipo de questionamento no livro. Não é também aquele livro, nossa, superei, olha como eu sou forte, olha como eu lidei, sabe? Mas verossímil mesmo. Não tem. É parte do processo, É um livro que é uma parte do processo. É muito bonito. Super recomendo também, se vocês quiserem. Depois a gente circula ele. Vamos que é um circular. livro muito legal. E o que você tá lendo, Tadeu? Eu terminei de ler o do Matheus,
O Nome dos Pais. Vou deixar pra falar mais dele quando o Matheus participar. Porque senão a gente vai fazer todos os programas falando do Matheus, vai ficar chato. E comprei o livro O Amor... Quem é o Matheus? O Matheus Leitão, que a gente falou no episódio passado. Ele escreveu um livro Em Nome dos Pais, contando a história do pai e da mãe dele quando foram pegos pela ditadura militar brasileira. E o episódio passado a gente falou bastante de resistência, de ditadura na época, literatura, né, que a Jéssica tinha voltado da Espanha, a gente acabou falando dele. E eu tava terminando de ler o livro dele. E a gente quer que o Matheus participe até mandei o link pra ele do programa. O Matheus legal. é... Ele é jornalista. daqui? Não, ele é de Brasília. E... Ele é filho da Filho do Miriam Leitão, né? e do Marcelo Neto. Nossa, que legal. É bem bom o livro. Eu indiquei semana passada. Miriam Leitão. E até depois eu comecei a gente falou naquele episódio do suicídio, que a gente falou do Vitor. Sim. E eu não tinha lido os livros do Vitor ainda, né? A fundo, assim, alguns que eu queria ler. E eu comprei o Amor dos Homens Avulsos. A Companhia das Letras lançou um agora, né? Eles mandaram... Eu sou parceira por causa do blog. Eles mandaram umas opções. E entre elas tá o dele. Inclusive é um que eu vou pedir pra esse mês agora. Pra ler e resenhar depois. Então eu comecei agora, não tenho ainda... O jeito que o Vitor escreve é muito bom. Eu me identifico muito com ele. Ele é um escritor... Era, né? Que faleceu. Era um escritor muito... Ele é um escritor muito sensível ao mesmo tempo. Ele tem um jeito muito próprio. Ele tem uma assinatura, como o Walter Hugo Mãe. Sim. Ele tem uma assinatura própria. Você lê, você sabe que é dele a história. Você sabe que é dele, entendi. E eu tava até procurando algumas coisas sobre ele. Teve, quando ele faleceu, uma série de escritores escreveu sobre ele e tal. Então, fica esse livro. Depois eu falo dele, que eu terminar de lê-lo. Eu comento um pouco mais da história. E vocês, meninas, estão lendo alguma coisa? Legislação. Editais Tá bom, públicos. Plano de governo. Mas tem uma coisa que a gente tá sempre lendo em casa, que é o livro do Foucault, que é Vigiar e sim, Punir. A gente tá isso. sempre lendo esse livro. Esse livro, ele é um clássico. Eu acho que, assim, devia ser obrigatório. Eu acho que esse deveria ser Obrigatório, obrigatório. todo mundo deveria E a ler. gente pega toda vez um capítulo ou um trechinho e a gente lê e fica discutindo sobre E isso. principalmente nesse momento que tá... De violência simbólica, da sociedade de ficar repetindo certos tipos de comportamento pra que se garanta Um direito, entre aspas, um direito que não é... que não é de todos, né? Tá bem atual, né? Individuais. Foucault tá bem atual, né? Sempre, isso. eu acho. Sim, eu acho sim, muito necessário. eu acho esse livro um clássico, eu acho que ele tinha que ser obrigatório. E realmente a gente tem que ler e discutir ele com frequência, porque é isso, tipo, os tempos mudam, mas o que tá ali não, né? Parece que a gente tá girando em volta do livro Como ali. a Ana Parece um Arendt, né? vagalume ali. Tá sempre ali, né, Também, do lado, exatamente. né? São leituras que eu acho que são obrigatórias, ainda mais desses movimentos que a gente precisa entender como isso se dá, assim. Né? Muito bom. Então, além dos editais e do... Muito. E plano de governo. planos de governo. Mas existia uma época que o Sérgio Vaz falava que ele andava e ele perguntava o que vocês estão lendo? E o livro mais lido no Brasil era o edital. E que saudade dessa época. Ele falava nisso meio que num tom de crítica, que a gente só buscava aprovar projeto e tudo mais, mas acho que agora ele deve estar com saudade desse tempo. Porque corre o risco da gente não ter mais não ter mais esses esses editais. Lendo legislação, lendo, e de repente, pro próximo ano, estamos correndo o risco de nenhuma delas existir. Muito Tempos complicado. difíceis, né? E o projeto de vocês, Olhar Circular, apresenta ele pro pessoal aí. Pode começar você que criou o projeto. Não, o projeto Olhar Circular é um projeto de artes visuais. Ele com ênfase em fotografia e cinema. Ele é desenvolvido em espaços públicos. Atualmente, esse ano em 2018, ele foi... Primeiro, ele começou em 2008 e atualmente ele é desenvolvido em Poços e Andradas. Primeiro semestre foi em Poços, segundo semestre foi em Andradas. Pode falar. No primeiro semestre a gente ficou na Escola Parque das Nações e eu quero agradecer, eu tô aqui pra agradecer aquelas pessoas que trabalham lá, em especial a Marcela Giana, porque assim, eu não conheço uma escola pública ou particular onde eles abraçam mais os alunos e as iniciativas do que aquela escola. De verdade, é uma escola modelo, eles falam que é a escola modelo e realmente é. O que a gente vai fazer agora no final do ano vai ter a exposição dos alunos, a gente vai fazer uma videoinstalação. E assim, era pra ser uma videoinstalação dentro de uma sala, agora já virou uma mostra cultural. Então vai ter teatro, vai ter slam do lado de fora dos alunos, vai ter literatura produzida pelos alunos, vai ter tudo, assim, música, tudo acontecendo ali. E tudo porque a gente
Porque a gente Joga foi uma com uma sementinha, ideia uma e aí ideia, vira um trem, assim. Qual que é a elas- escola que vocês falaram? Na Escola escola padrão, padrão no Parque Parque das das Nações. Nações. É muito legal lá mesmo e eu acho que os alunos têm uma participação diferenciada ali Porque na eles escola. têm liberdade pra se colocar. Eu acho que isso é uma coisa que eu nunca tinha muito visto legal, numa assim, escola. Vira e mexe, eu moro no Sul, então vira e mexe eles chamam pra alguma coisa. Tem vários pra ser eventos, né? jurado de algum evento, alguma coisa. E é muito legal ver a participação dos alunos, a participação da comunidade na escola. Porque são eles que produzem, né? A escola participa muito, assim, lá tem varal solidário, doação de Isso. roupas, tem horta, tem muita coisa que é feita pela mão dos alunos. Então acho que é um A peça de modelo. teatro. Recentemente nós fomos No assistir festival de teatro, né, uma estudantil. peça de teatro daqueles alunos que aquela peça de teatro Sobre a é ditadura. digna de premiação. Sério, qual que é a idade deles? Os nossos alunos, na verdade, é ensino médio. Lá é ensino 16 médio. anos. Toda a escola é ensino médio. Tem a parte da manhã, a da tarde noturna, massa. sempre ensino médio. 15, 16 anos, muito maravilhoso. E aí também Aí tem vocês entrada. estão funcionando então A gente numa já escola fez aqui e numa... os 4 fez esse meses, período lá. e aí agora no final do ano a gente vai ter exposição. E agora a gente tá em Andradas com os alunos do EJA. E aí são alunos de 18 a que 80 legal. anos, é da EJA. Eu isso. falo do EJA, eu esqueço, Que mas é é da pros EJA. jovens adultos, né? E aí tem o pessoal tem a idade entre 18 e 80 anos, né? Olha que massa. E são analfabetos e semi-analfabetos. Tem analfabeto de 16 18 anos. 18 anos. E como que vocês fazem a curadoria assim, dos filmes? Larissa que faz curadoria dos filmes. Ah, que legal. Eu faço curadoria do filme. Primeiramente, a gente passa só cinema nacional. É a nossa preferência. A gente tem muita obra audiovisual que as pessoas nunca assistiram. É o nosso cinema, dão é produzido preferência aqui. pela nacional. É produzido Só com nacional. lei de incentivo. Então, dialoga diretamente com o que a gente está fazendo, com outros projetos que já foram feitos. Então, a gente só passa obras nacionais. A gente tenta relacionar os temas com filmes que tenham uma linguagem mais coloquial e que seja de fácil compreendimento mesmo, porque ali a gente tá falando também de pessoas que talvez não tenham tanto conhecimento, mas tanto contato com a linguagem audiovisual, que é uma linguagem um pouco complexa, né? Ela tende a ter essa demonstração assim da realidade, mas ao mesmo tempo não é também. Então a gente tá inserindo aos poucos para eles como que a gente pode perceber o cinema assim como uma ferramenta. Então a gente pega filmes que têm temáticas que podem ser pertinentes, que tem uma linguagem tranquila, que seja de censura livre para que todo mundo possa frequentar. E também, sabe, Tadeu, a gente percebeu que conversando com nas nossas experiências anteriores, que assim, as pessoas pouco veem filmes nacionais. Imagina, tem um E preconceito pouco muito grande, valorizam inclusive. também. Tem um preconceito muito grande. Eu detesto tem filme uns, nacional. Tem uns Já blockbusters ouvi de isso. comédia, né? Que sempre Isso. estoura aí, mas... Mas o filme nacional mesmo, muito né? legal. É muito Vocês bom. podem falar de alguns? E a gente passou nesse ano Tapete Vermelho, com o Matheus Nastergail. Que é fantástico, né? É maravilhoso. E eles se apaixonaram, porque é a história do Mazzaropi, né? E aí Se identificaram. E muitos ali conheciam o Mazzaropi, né? Que é uma pequena referência do que eles têm de cinema, é o Mazzaropi. Tem pessoal de zona rural também? Tem, da zona rural. Muitos moradores da zona rural e refugiados haitianos Ah, também. tem refugiados haitianos tem. também. Sim, a gente tem uns 20 alunos haitianos agora. A turma Haitianos. tem com 80 pessoas, Legal. 20 são haitianos. E quais mais filmes? E aí o Saneamento Básico, que a gente passou também, que é com a Fernanda Torres, com o muito Wagner bom. Moura. Muito bom também. E fala de uma cidade pequena, então eles se identificaram Se identificaram também. E agora nós vamos passar Com o descendência Colegas. italiana também, porque eles têm... Ah, o Isso. Colegas é o com síndrome de Down. Isso. Mas a gente vai passar colegas e o último filme a gente ainda tá no ar, assim. São Já 4 tá filmes. assim, entre que horas ela volta. A gente queria muito passar. Que Horas Ela Volta é muito bom, né? É incrível. Bom, e... É muito legal. Eu gosto daquele Abril Despedaçado também, foi muito É legal. maravilhoso, eu gosto muito também. Então, Eu sou amante do cinema nacional, eu estamos queria passar aceitando todos. sugestões, né? Podem mandar Abril sugestões. Despedaçado. A gente já passou na Narradores Xavier na praça, Narradores lá Xavier. em Ah, que Andradas. legal, E eles que legal. gostaram muito, assim. Então, a proposta desses... Nós estamos falando de cinema porque o Projeto Olhar Escolar tem as exibições, tem o Cine Olhar dentro. ele uma ação dentro expandiu do... em 2016. Hoje a gente até já dividiu os projetos. Nós separamos o projeto Olhar Escolar, as oficinas de fotografia e artes visuais e com a de cinema. E a proposta é fazer cinema na praça mesmo, na rua, nos bairros. Pra que todo mundo Que chegue legal. No ano e que vem vai ser uma assista. circulação, assim. Eu acho que é bacana Se tudo der certo. porque o filme e a fotografia é uma... Quando você passa a entender que você pode aprender com eles, te dá um outra... Que não só se divertir,
mas de aprender também, de ver um outro lado, né? Tem até um livro, o escritor chama David Gilmour, não é o do Pink Floyd. É o Clube do Filme, se eu não me engano. História real. Eu já vi O pai tirou o filho da escola, que lá nos Estados Unidos você pode fazer o ensino em casa, né? E ele passou a educar o filho dele com filmes. Nossa, o filho dele com interessante. filmes. Eu vi esse, livro. É um livro, não foi... Eu não li, mas eu tenho ele, inclusive. Ah, muito legal. Aí ele vai mostrando os valores éticos, quais filmes que o filho vai assistir. Isso tem uma discussão que a gente chegou na última oficina, que foi com uma aluna nossa, e que ela não queria participar da oficina de fotografia. E aí a gente perguntou pra ela por que não. Ela falou, porque não tem nada pra aprender, eu quero aprender a ler e escrever. Eu falei, mas você acha que a imagem não tem a ver com isso que você tá aprendendo? Porque ela tava pintando. Eu falei, você tá pintando uma coisa. Isso que você tá pintando é uma imagem, você pode fazer isso com uma câmera. Você acha que a gente tem alguma coisa pra passar pra você? Ela falou, não, filha, não é isso, não sei. E tem muito essa questão da idade. Eles acham que é um limitante, que agora é a hora de fazer uma única coisa. Então a gente tá ali pra convencer. E é um exercício muito grande. Toda terça. Vocês acabam aprendendo muito. Muito. Nossa, eu fui em uma oficina e assim, eu fiquei, me deslocou demais. Eu fiquei muito mexida porque a gente... E olha que de oficina você entende. Muito! Jéssica, também fotografar agora. Eu preciso ir. Na semana que vem eu vou. E eu fiquei muito mexida porque, assim, a gente sempre vive numa bolha, né? E a gente toma por várias coisas como um senso comum. Então, na cabeça, né, geral, a gente fala assim, mas todo mundo sabe ler e escrever hoje em dia no Brasil. Com 18 anos, o analfabetismo é zero. Mas só as pessoas que vivem na roça. E, assim, é uma cidade que é 30 quilômetros distante de Poços, é do lado de Poços, a gente é muito próximo dessa realidade. Uma outra coisa, a gente fala, todo mundo tem celular e acesso à internet. Lá eles não têm celular e acesso à internet. E assim, é um desafio muito grande. Porque você pensa que são pessoas que elas trabalham, em sua maioria, em serviços ou na roça ou trabalho pesado, fábrica, chão de fábrica, que é um serviço muito desgastante fisicamente. E aí, ir pra escola à noite pra aprender a ler e escrever, e aí, no caso dos refugiados, que eles já são alfabetizados, mas eles têm que aprender uma nova língua. Então uma terceira ou quarta língua, na verdade, né? Então eles têm que aprender ali de novo, assim, voltar pra escola, pro básico, assim. Então Nossa, pra gente é uma coisa totalmente diferente, assim. Você acha que não acontece, você acha que é um Brasil que não existe mais. E a hora que você encontra eles, você fala... aqui Andradas, né? 40 aí você fala, quilômetros gente, e aí, né? O que eu tenho feito pra mudar? O que meu trabalho faz, de fato, pra dialogar com essas pessoas? Eu tô falando também pra elas? Ou tudo que eu faço, eu falo só pros meus iguais? A gente percebeu muito isso, como teve que mudar a nossa didática, porque eu dou uma oficina que chama Cultura e Contemporaneidade. Contemporaneidade, gente, eu coloquei esse nome na oficina. E real, contemporaneidade é um termo muito difícil e que é muito complexo nessa questão. E hoje eu consigo explicar pra eles o que significa, que é vocês me contarem o que vocês vivem. Pra mim é só questão da gente dialogar e conversar. Minha oficina praticamente é só conversa, só a gente... Semana passada, é uma oficina de escuta, na verdade. Fotografia, não sabiam que era a palavra arquitetura. Tem toda uma questão, assim... É bem dentro do que a Jéssica falou, né? A gente acha que todo mundo sabe que... Exatamente, e a gente tinha uma didática que era voltada para alunos, para adolescentes, mas eram alunos adolescentes de escolas públicas, mas que já tinham celular, já eram alfabetizados, já participavam de projetos. E aí a gente chega numa escola onde a gente tá falando de alunos analfabetos e semi-analfabetos. E aí como é que você vai explicar plano, luz, com enquadramento pra eles? Esse semi-analfabeto, ele sabe o básico mesmo. Tudo mudou. A gente teve que muito mais aprender como aproximar dessas pessoas do que qualquer outra coisa. Assim, foi muito mais aprendizado pra mas é nós. Um retorno maravilhoso. E isso mostra, assim, o quanto que a gente precisa de cada vez mais desses projetos. Que eu fiquei muito emocionada, porque eu fui uma semana depois da primeira exibição de cinema. E aí tinha um aluno que ele é nordestino, né? Ele é alagoano, se eu não tô enganada. E ele falou que ele nunca... Ele é engraçadíssimo. Ele é uma pessoa muito engraçado. E ele falou muito carismático, né? E ele falou que ele nunca tinha ido no cinema, que foi a primeira vez que ele foi no cinema. E ele tava deslumbrado, ele tava achando o filme, assim, ele queria muito falar sobre isso. A gente monta uma sala, a gente monta um tapete vermelho, luz no chão, pipoca, guaraná. A gente faz bem uma... E é bom quando a gente vê que tem outro mundo. Eu lembro que quando a Paulina Xiziane veio aqui, a gente foi tomar um café no intervalo que a gente tava gravando com ela. Eu falei, e aí, como é que tava tendo uma discussão numa mesa da feira,
falando sobre os e-books. Aí eu, todo pimpão, falei, e aí, como é que é os e-books lá em Moçambique? Ela falou, a gente não tem acesso à internet lá. Não tem e-book lá, ninguém tem isso. Esse negócio também foi muito foi um legal. tapa na cara pra Porque a gente descobriu, é muito legal como isso muda de cultura pra cultura mesmo. Aí a gente tá vendo nossos alunos da zona rural que não sabem manipular uma câmera, e aí a gente já tá vendo nossos alunos haitianos que sabem manipular uma câmera, e principalmente eles têm um gosto muito preferencial pra selfies. Porque todos eles têm Facebook pra se comunicarem com a família, então eles postam muita selfie, o dia inteiro assim, tirando foto de si mesmo, assim. E eles têm uma gratidão com o nosso país, gente. As pessoas bom, né? que bonito falam... A sessão de fotos deles, eles As pessoas que fazem críticas aos imigrantes, aos novos imigrantes, não têm noção do quanto as pessoas trabalham. Não, e assim, eu fiquei... Uma vez eu fui fazer uma reportagem com os haitianos em Andradas pro G1. E aí um deles, só um que a gente conseguiu falar, porque eles têm muito medo, né? Teve um grupo que a gente foi na casa, eles não quiseram atender a gente, porque acho que eles têm medo de serem deportados, de serem expostos e tudo mais. E aí um topou falar, e aí ele falou assim, eu lembro que eu usei isso na chamada, que ele falou assim, no Brasil eu me senti humano. E aí ele fala, tipo, aí ele viu, e assim, ele era tão humilde que ele mostrou a carteira de trabalho dele pra gente, o quanto ele ganhava. Eu lembro que na época ele ganhava R$900, assim, uma coisa assim. E ele falava que ele mandava um dinheiro pra família dele que tava na República Dominicana. E o que mais mexeu comigo nesse dia foi que ele falou que ele gosta muito de jogar futebol, e que o pessoal que mora lá com eles moram em repúblicas, né? Ele gostam de jogar futebol. Ele falou, eu não jogo porque eu tenho medo de me machucar, e se eu me machucar eu não vou poder trabalhar. E se eu não trabalhar eu vou ser mandada embora. E eu não posso perder meu emprego, porque meu emprego aqui, tipo, é tudo pra mim, que eu quero trabalhar pra trazer minha família pro Brasil. E aí você imagina que é uma pessoa que é imigrante, que é negra, e que, assim, sofre todas as opressões quase possíveis que uma pessoa pode sentir, e ainda assim ela se sentiu humana, né? Aqui no Brasil. E tipo, que mundo que ele vivia lá e fora. Que eles estão inseridos numa cidade que tem várias questões com eles enquanto população. Sim. As eleições comprovaram isso numericamente. Mas ainda assim é uma cidade que recebe eles, ainda que seja pra trabalhar, pra mão de obra, né? Mas nem todas as empresas. Mas, não, sim, eu sei que não, mas eles ainda têm essa preocupação de enviar eles pra escola. Eu acho que com tudo, né, poderia ainda ser pior. Então acho que a gente tem que também ir devagar. Sim. Então acho que ainda acaba sendo legal. Ainda acaba sendo menos pior. O brasileiro tem uma cordialidade com o estrangeiro natural, né? Sim. Todo mundo que vem de fora, geralmente o primeiro impacto é bem entendido. O pessoal quer saber como, quer conversar, né? Eu gosto muito disso. E que bacana. E como é que faz, assim, se tiver alguém ouvindo, alguma escola, vocês divulgam esse trabalho? Como que funciona para chegar até vocês? Nós temos, todos os anos, quando a gente vai lançar o projeto, a gente faz uma divulgação em jornais, né, emissoras. Nossa assessoria de imprensa tá aqui. Nossa assessoria de imprensa que não nos deixa mentir. Então, falando que é uma seita. Mas nós temos quer saber, é uma seita. Quer conhecer o nosso trabalho? www.olharescolar.com.br é o site. Facebook, Projeto Olhar Escolar. Podem mandar mensagem. Olharescolar.com.br. Você falou muito rápido, pode dar olharescolar.com.br. Isso, obrigada. E Instagram, @Olhar Escolar. Facebook, Projeto Olhar Escolar. A gente abre as oficinas nesses espaços, mas é assim, gente, chegou lá e quer fazer o projeto, faz o projeto, porque não é fora do horário escolar, é fora de... A gente combina os horários e pode participar. Tadeu, é interessante, Tadeu, Jéssica, a gente falar isso também, porque assim, o Projeto Olhar Escolar não é um projeto de formação. De formação fotográfica. Não forma apesar do João Fábio Mateas, que é o fotógrafo profissional. O João que é o que faz as oficinas, a parte técnica. Esse não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é fazer com que os participantes do projeto ampliem seu olhar com relação ao meio que ele vive. Sabe? Que ele possa se apoderar do que ele vive, que ele possa ter uma nova percepção da vida dele através da fotografia. Então, se a rua dele... E talvez até criar alguns meios por meio da fotografia ou de protesto, ou de admiração. É esse o nosso propósito. Eu vou fotografar a minha rua, que ela tá cheia de buracos, e que jeito que eu posso fazer com que isso aconteça para que as pessoas percebam. Eu vou fotografar uma reunião de família ou uma festa popular porque isso é importante para mim.
estão, né, lá. A gente fala sobre o tempo todo de registro, de memória. Então, é isso que a gente tá lá discutindo, assim. Como que eu posso me posicionar no mundo de outras maneiras, né? É um novo olhar pra fotografia também, porque a gente tem essa redes, né, uma das grandes redes sociais hoje é de foto, né, o Instagram. E as pessoas acabam postando muito aquelas coisas que não necessariamente registram, eu falo a grande maioria, mas não registram um grande momento histórico, por exemplo. A gente teve as manifestações, você vê o Mídia Ninja, colocou uma molecada aí que nunca tinha segurado uma câmera pra trabalhar, e é muito legal, porque o pessoal começou a ver as fotos dele na Folha de São Paulo. Eu vou indicar um vídeo da Trip TV que chama O Moleque que Fez a Foto, que é o cara que fotografou o Lula quando ele tava saindo do Sindicato dos Trabalhadores. E ele tem 17 anos? 17 anos. E ele fez aquela foto. Médio, e ele né? conta e ele tava fazendo pelo Mídia Ninja, e ele tava contando. Eu acho isso incrível, porque uma criança que tá vendo só o Instagram, ela tá vendo viagens, comidas, né? Porque o Instagram parece um cardápio às vezes, né? Comida, viagens, carros e tudo mais. Naquela, e a hora que você começa a ver que, opa, eu posso ter uma arma na minha mão fotográfica, né? Uma arma fotográfica que eu vou registrar um momento, eu vou registrar um flagrante, eu vou registrar uma notícia, né? Até tem um menino aqui em Poços, o Gustavo Rodrigues. Sim. Ele fotografa Folia de Reis. Olha que incrível. Nós já tivemos. Ele faz uns projetos muito legais, porque ele fazia um numa escola também, que ele era professor, eu não lembro como é que chamava. Foi mesmo, que ele mas ele fotografava o sonho das crianças. Ele não era o sonho, não, ele fotografava as crianças. Ele só juntava até as nossas fotógrafos. Os sonhos era o Eu tô João. confundindo o João com o Gustavo. Porque o Gustavo fotografava os momentos das crianças. Assim. Ele ficou, acho que uns 2 anos, eu entrevistei ele também. Que legal. Uma leveza, assim, naquele cotidiano das crianças. Então, eles brincando, ele pegava, assim, umas levezas que eu achava isso Tem muito o Tibor também, que ele fotografa a gente na rua, que ele fotógrafo de rua, e eu acho incrível as eu fotos já vi deles. isso também, eu já fiz no uma Instagram. Foi o nosso primeiro tema no Acho que o Projeto Gustavo foi Escolar pra em Silvianópolis. 2008. Folia de Reis Silvianópolis, que é forte. Eu acho que ele fotografou lá, o Gustavo. Foi o tema e nós legal. fotografamos. E por causa do tema de Folia de Reis, começou o Projeto Olha, Olhar que Escolar, massa. porque nós participamos de uma premiação no BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, né? Que é o Cultural Del BID, né? E ganhamos uma premiação, e com essa premiação eu comecei esse projeto. Olha só, então foi um pontapé ali. Compramos as máquinas fotográficas, a gente fornece a maquininha fotográfica, a câmera bem simples, aquela, né, não é profissional. E foi isso. E a Folia de Reis, a nossa Folia de Reis é maravilhosa. Ela já é cênica, né? Tem os palhaços, tem os santos, tem as Folia de cores, Reis, tem as os bandeiras. Caiapó, né? Os Caiapó é maravilhoso também, né? Eles ficaram agora no prêmio do Selma Coco, do Culturas Populares, eles foram classificados também. Não ganharam, mas foram classificados. Escrever pra eles. Com uma nota boa. Eu lembro que eu era pequeno, eu sou nascido numa cidade chamada São Gonçalo de Sapucaí. Eu nunca morei lá, mas eu nasci lá e meu pai, todo ano, meu pai e minha mãe querem ir pra Festa do Rosário, que tem a Folia de Reis. Eu lembro quando eu era pequeno, eu adorava ir pra ver os palhaços e tudo mais. Depois eu fiquei mais adolescente, chatice, isso não quero. Aí depois, quando eu fiz 18, 19 anos, você fala, nossa, que bonito que é isso, né? Tem um congado, né? Que tem as danças. Muito legal. Não podemos deixar isso morrer, né? É muito né? importante, é uma cultura, assim, que corre muito risco de acabar, né? De acabar, porque pessoas... quem gere ela, né? Quem tá ali acima acaba morrendo, e as pessoas mais novas não têm tanto interesse. A gente tem um trabalho muito legal também sobre cultura popular. Tem um trabalho de resgate incrível em relação a isso. E eu acho agora legal a porque gente aqui no Sul de Minas a gente tá falando muito disso. Eu acho que é porque a gente tá em contato mais diretamente, tem a questão da bolha, mas aqui a gente tem um contato porque a gente tem essas manifestações, né? Tanto na Festa São Benedito, a gente tem várias demonstrações, mas em cidades maiores a gente já não fala tanto disso, né? Falando em resgate, né? Queremos mandar um beijo aqui. Pode mandar beijo? Claro, mandar beijo pra Lúcia Vera. Que foi premiada agora como mestra. Nós tivemos o prazer de escrever esse projeto pra ela. Que legal. E pelo Ministério da Cultura foi... 99,5 de 100. Exatamente. Olha só. Pontuação de 100, 99,5. A gente tem ótimos representantes. Tragédia, ganhou cultura fina. E a Lúcia Vera é uma mestra mesmo da cultura afro-brasileira. E aqui em Poços de Caldas ela é atuante. É muito legal. Muito parabéns pra Lúcia Vera. Um abraço pra Lúcia Vera. Sim, vamos trazer. A gente vai trazer todo mundo aqui no nosso podcast. Então, né? O João Fábio.
João não tá aqui, mas a gente manda um beijo pra ele, um beijo pro Paulinho, porque a nossa equipe somos nós 5, né? A gente tá o tempo todo em contato, nós 5. E como que o pessoal, vocês falaram do site, né? Olhar Digital, tem os... Olhar vocês estão Circular. Opa, Olhar Circular. E tem os Instagrams, estão todos na rede social, né? Tudo. Se você jogar Olhar Circular, você vai achar a gente YouTube, facilmente. E tem uma coisa legal também, que muitas das fotos que os alunos fazem vão pro Instagram do Olhar No Circular. Facebook também. Ah, que tá legal. Facebook e tudo no lá. Instagram. Então a gente também monta vídeo. gera coloca esse no YouTube. protagonismo que eles verem a foto deles no, E vão no pro projeto, site também. vão pro Ao site. final vai ter a curadoria, nós vamos colocar todas as fotos E eles disponibilizadas. fazem fotos muito lindas. O pessoal de Fazem. Andradas eu ainda não vi, mas os alunos aqui de Poços, Foi muito eles legal. fazem A umas primeira coisas oficina fantásticas. deles, eles estavam aprendendo a mexer na câmera, né? Então eles tiraram fotos assim, cortando cabeça, e várias coisas assim. E que aí a gente chegou num segundo momento e aí o João Fábio deu uma aula de ângulos e planos e fez essa conversa com eles. E as fotos agora da segunda oficina Mudaram. estão incríveis. E nós demos incríveis. A gente colocou temas para que eles explorassem e aí ficou Quais incrível. temas? Assim. A gente dividiu entre Arquitetura. pessoas, arquitetura e objetos. E aí cada um podia escolher uma única coisa, assim. Uma das alunas quis fotografar só pessoas, a Francisca, pessoas que usam óculos. Aí eles que legal. pessoas que usam óculos. A outra só pés, Só chinelos. pés, a outra só lápis, o outro só portas. E aí foi Que isso, legal, assim. Eles muito legal. saíram na rua pra E o fotografar. daqui de Poços, eu lembro que eles começaram a falar sobre opressões, né? Foi a partir de um clipe que a Larissa mostrou, que é o do Childish Gambino. É, do Childish Gambino. Foi que This é is o America. This is E eu passei um America. vídeo também nossa, da Teuzinha, que foi um vídeo de trabalho verdade. dela. E aí eles começaram a falar sobre as opressões que eles sentiam. E eu fiquei muito encantada com a naturalidade que eles colocam esses temas que são temas tabus. Então, eu falo assim, na minha casa eu sofro opressão por causa da minha religião, porque eu tenho uma religião e os meus pais não. Eu sofro preconceito porque eu sou negra e meu pai é branco e ele não me aceita. E eles perceberam também preconceitos entre eles. Porque teve uma hora que um dos alunos falou assim, porque eu não suporto... Ele era ateu e os pais dele não respeitavam ele por ele ser ateu. E os pais dele eram evangélicos. E aí ele chamou ele falou assim, é porque eu não aguento esse povo que é crentelho. Na hora que ele falou crentelho, aí eu vi que já ficou meio Você vê que umas meninas... Aí eu levantei a mão e falei assim, alguém se sentiu ofendido com esse termo? Aí a menina levantou a mão e falou assim, eu me senti muito ofendida, porque eu sou evangélica, etc, etc. Então eles foram percebendo o quão a gente precisa estar atento no que a gente faz, sabe? Porque a violência é muito simbólica. Que a gente O que a gente fala, a maneira como a gente se porta, a gente precisa se preocupar em não invadir esse espaço de respeito do outro. pelo outro. Se o outro tem um cabelo colorido, diferente, se o outro é muito magro, se o outro é negro, se é gordo, se tem algum problema uma deficiência físico, uma física. deficiência física. E é engraçado que esse grupo do Olhar Circular, essas oficinas... Eles são muito diversos, né? Muito diversos. E isso, a arte visual, a fotografia, faz com que eles se unam. É legal que tira o caráter elitista da coisa, né? Isso. Quando você fala de cinema ou fotografia, às vezes a pessoa, eu não vou ter nunca dinheiro pra ter um equipamento. Não precisa, gente. A gente você tem... vê uma exposição de foto, por exemplo, Casa da Cultura, que é gratuito, muita gente não vai lá. Mas a gente leva eles nunca souberam que aquilo era gratuito. Ainda mais gratuito. Uma casa bonita, e ainda pelo bairro que fica, porque eles moram no Parque das Nações, ali é o Jardim dos Estados, sabe? São duas realidades totalmente diferentes. Nós levamos eles lá. A Isabela, brasileiro, beijo pra Isabela. Ela também que recebe todas as vezes. recebe, né? Que é a arte educadora ali, né? Ela... Primeira coisa que ela pergunta, quando vocês olham pra essa casa, pra esse espaço, o que vocês veem? Uns via cemitério, o outro fala assim, nossa, é um negócio Cá de rico. É cá de rico. Sabe umas coisas assim que você fala assim, gente... Que remeteram a tantas coisas. Nunca que eles vão entrar mesmo. A gente precisa. Então, eu já tive essa sensação. Muita gente falando isso, né? Isso. Nossa, mas é de graça lá, não paga nada. E a hora que eles estão lá, às vezes se sente parte daquilo, né? Parte Que legal, eu daquilo. consigo fazer isso. Então. Como que é os equipamentos? Vocês fornecem os equipamentos pro pessoal? Todas as câmeras a gente fornece, são câmeras digitais comuns, eles podem fotografar com o celular também, deles, quem tem. tem. A gente dá as técnicas básicas, a gente pega um por um e fala assim, aqui aperta esse botão, faz isso, aperta esse outro botão, faz isso. Então é um trabalho individual, né? Ao mesmo tempo que é coletivo. Isso no caso da EJA agora, né? Não, e nos alunos também. Eles muitos têm celular, mas não sabiam mexer nas configurações do celular. É uma coisa que a gente foi trabalhando. E o cinema que a gente monta, toda a estrutura de cinema também.
E tudo, material tudo. A gente tem um grupo no WhatsApp que a gente tá o tempo todo conversando, né? Trocando, ouvindo a opinião deles. E assim, o projeto termina, mas o grupo continua e a gente tá sempre postando coisas lá, repassando pra eles informações, que eles conteúdos, né? E nunca acaba, na verdade, é uma rede que não acaba. A gente tem. Agora eu tenho um grande amigo que foi aluno do Olhar Escolar, que é o Daniel Valim, ele tá sempre com a gente. Muitos meninos, meninas. Você acaba crescendo junto, né? Com certeza. Eu lembro que eu vi uma entrevista com o Sebastião Salgado, né? Que é um fotógrafo brasileiro. A gente passou o Sol da Terra aqui em Pós. Sol da Terra aqui em Pós, que legal. passando. Esse filme é incrível, né? É incrível. Dirigido pelo filho dele, né? E o Sebastião Salgado, eu não sei se foi no Jô Soares, quando a Taschen fez o Gênesis, né? Acho que ele acordou lá pra fazer um preço mais barato no Brasil, né? Pra conseguir vender, porque é muito caro. Muito caro. Ele R$400, R$450. Uma pessoa ganhando salário mínimo, você fala, você quer comprar um livro de R$450? Jamais. Você não dá conta, né? E o Sebastião Salgado tem uma visão muito social, né? Tem até uma biografia dele, esqueci o nome, De Volta à Terra. De Volta à Minha Terra? Não, E que isso é retratado no filme, né? Que ele faz aquela reconstrução de ambiental, né? Onde ele morava, muito legal. No sítio da família dele, ele reestrutura tudo. E eu acho bacana, o Sebastião Salgado é uma pessoa que, sempre que a pessoa que começa a fotografar, eu sempre indico ele. Não sou um grande conhecedor de fotografia, mas eu acho que ele dá ele é maravilhoso. uma amplitude muito grande. Assim. E eu sou apaixonado nas obras dele, eu gosto muito. Eu também gosto. Ele tem bastante Bresson coisa. também, eu gosto demais. A gente fala de bastante gente, na verdade. Gosto do Bresson, que o Bresson E o pessoal que tá querendo começar, que tá ouvindo, que não é daqui da região, quer fazer algo semelhante, quer, sei lá, fazer um projeto ou começar a trabalhar com fotografia, o que vocês indicam? Assim, qual que seria o primeiro caminho? Eu acho que o primeiro caminho é você perder o medo de fazer uma coisa nesse sentido e conversar com as pessoas, ouvir a primeira comunidade que você está inserida, tentar entender qual é esse contexto. Eu acho muito, muito importante a gente se relacionar com as pessoas, porque qualquer trabalho artístico para mim tem que ter essa relação, assim como a Gé na literatura, né? Vocês aqui no podcast. A gente tem que ouvir as pessoas e tentar entender quais são as realidades que elas enfrentam, para você não fazer um trabalho também de qualquer jeito, assim, uma coisa só de você explorar a imagem daquela pessoa. A gente sempre levantou na aula que a gente tava falando disso. Como que eu vou mostrar o preconceito sem só explorar a imagem daquela pessoa, né? O fotógrafo pode ser protagonista, né? A fotografia Exatamente. O que eu acho muito legal também do Sebastião Salgado, que ele vivia primeiro com aquelas pessoas para depois fotografá-las. Na natureza, ele morava anos. Eu tenho uma amiga que é fotógrafa e a gente conversa muito sobre isso, sobre essa questão da exploração da imagem, porque como eu venho do jornalismo, a Valéria também é jornalista, então a gente vem de uma coisa que é explorar a imagem das pessoas da pior maneira possível, né? Então, assim, é um limite, é uma linha muito tênue entre o que é respeitoso e o que é uma exploração de uma imagem, de uma situação. E aí ela não quer cometer esse risco, por exemplo, na foto. E ela fotografa muito na rua, então ela fotografa muito em manifestação, em ato, em carnaval, em parada gay. E ela gosta desse ambiente da rua, então ela fotografa muito travesti. E qual que é o limite? Por exemplo, essas pessoas que estão na rua, às vezes no Instagram, postam foto do mendigo. Eu não sei te falar qual que é o limite, porque tem até aquele filme, eu esqueci o nome do filme, mas é a história de um fotógrafo famoso que ele fotografou a criança do lado do urubu na África. Sim, e depois ele até se matou. Ele se matou. E tem até uma questão em torno disso, porque falaram assim, ele fotografou aquilo. Eu não sei, ele se matou por conta disso. Vários problemas, mas assim, decorrentes disso também. E aí, assim, você fala, até que ponto, né? Fotógrafo de guerra. E aí tem várias discussões, assim, alteraram ou não uma foto jornalística. Então, por exemplo, explodiu um trem, aí as pessoas estão com museu de Auschwitz, aí você vai tirar aquela perna do canto ali, ou você vai manter, tipo, essa alteração. Você tá alterando um fato ou não? Ou deixar aquela perna mostra crueza ou afeta de algum jeito? Eu acho que tem muito a ver com o que você quer passar, o que você quer dizer com aquilo. Então, eu não sei te falar qual que é o limite. Até porque eu já cometi, assim, erros horríveis, assim, em capa de jornal, que hoje eu não cometeria. Eu fiz fotos em ângulos que hoje eu não faria.
Como quais? De corpo, assim, tipo, a polícia no local do acidente, o corpo coberto. Eu acho que você não precisa dessa foto pra ilustrar a tua matéria de uma pessoa que morreu num acidente. Isso é muito agressivo. Mas eu já fiz isso, então até me desculpa aqui, porque eu já fiz isso. E, assim, desconhecendo esses limites e testando, assim, indo no limite mesmo. Eu aprendi isso, na verdade, com uma experiência que eu tive também, que foi na questão da minha monografia, que tá até aqui. Que foi, eu fiz a minha monografia com a Ariel, né, que foi a minha amiga travesti, que a gente se tornou amigas durante esse processo de criação, mas eu ficava com muito medo, eu tinha muito medo de, tipo, qual é o momento que eu vou invadir e passar uma imagem de que eu só tô explorando a imagem dela pra construir uma narrativa. Eu tenho esse receio também. Tem um catador de papelão aqui em Poço que ele é famoso, ele coloca... Eu acho que você tem que se aproximar dessa pessoa e conversar com ela. Ele coloca umas frases. Ele é maravilhoso, é muito muitas legal. pessoas fotografam ele e Mas postam. ele é uma pessoa que ele se deixa fotografar. Sim, Ele é uma se pessoa muito fotografar é aberta pra isso. Ele gosta disso, assim, isso pra ele é um momento. Então eu acho que quando você tem uma aproximação, agora, por exemplo, quando você fotografa um mendigo, ou quando você fotografa ali aquela criança ali na África, do lado do urubu. Mas assim também, eu não sei, porque você vai deixar de fazer aquela foto. Você vai deixar de registrar uma situação que tá aquela foto que ali, existe. tipo, é uma coisa gritante, assim, uma coisa E, sei lá, absurda. do outro lado do mundo a gente não saberia exatamente. que estaria Então, acontecendo. Eu né? acho que também tem esse limite do que é uma denúncia, do que é o mais do mesmo. Nossa, é do que difícil é uma mesmo pra cração. pensar. Muito. Eu acho que cada caso Eu não é tô um conseguindo. caso. não Contexto tô mesmo, conseguindo gente, contexto pensar é muito aqui. importante. Hoje em dia, com essa questão muito midiática, muito imagética, a gente vive um mundo imagético. É muito difícil você ponderar e você pensar e controlar qualquer pessoa e até se controlar. Você vai num lugar, você quer fotografar, você acaba, sabe? Você vai num show. A gente tá conversando a respeito disso, né, com o João Fábio. A gente vai num show, por exemplo, num festival, ao invés de você estar assistindo o show, você tá lá assim, ó. Você assiste pela sua própria Pela tela, sua né? própria tela. Da segunda Black tela. Mirror, né? É total Black Mirror. Total Black Mirror. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso mesmo. É muito delicado. A gente sempre fala pros nossos participantes exatamente isso. Tipo, qual é a intenção dessa foto? Você tem que pensar Qual a intenção? 1000 vezes qual é a intenção dessa qual foto. é a intenção Se da não foto? tem intenção nenhuma, é melhor nem tirar, sabe? Guarda esse momento, esse registro com o seu pensamento, sabe? Transforma isso em outra coisa. Mas você tem que pensar qual é o sentido que você quer dar pra aquilo. Porque, querendo ou não, vai ser interpretado de alguma maneira. Porque a fotografia, a imagem, ela é uma linguagem. Então, você vai estar dizendo sempre alguma coisa. A gente acorda, Dizendo já pega umas o e negando celular, outras, já né, pega, gente? Eu acordo, eu checo o Instagram, o e-mail, aí depois eu abro o olho, A né? fotografia é muito importante na vida da gente. Tem que E tá cada vez mais, né? cada vez mais. E vai ser Meninas, cada o vez projeto mais. de vocês é muito bonito. Muito obrigada. Vamos ter que você pra ir lá, encerrar. tá? Vamos lá, Gente, eu posso só falar uma coisa? Claro, por favor. Fala de Cine Live? O tempo todo. Eu vou só falar que de terça-feira a gente vai ter uma exibição de cinema lá em Andradas, no Pavilhão do Vinho, gratuita. Quem quiser assistir, o filme vai ser Colegas. Maravilhoso. Terça-feira hoje, quando vai pro ar, né? Terça-feira hoje! Hoje, gente, hoje. Vocês terminam de ouvir aqui o podcast, vai pra Isso lá. aí. Pavilhão do Vinho de graça. A gente quer falar também que em dezembro a gente vai ter 2 exposições, uma no dia 7 de dezembro lá em Andradas e uma no dia 8 de dezembro aqui em Poços. A gente vai estar divulgando nas redes quais os horários das exposições. Na verdade, vão ser mostras culturais, então a gente vai ter diversas coisas acontecendo. E eu também queria agradecer a iCasa, porque eles são os nossos patrocinadores, né? Ao DME. Ao DME, que é o nosso patrocinador, porque o projeto ele é realizado através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura. A gente quer agradecer vocês por A gente tá muito feliz. Nossos primeiros convidados, nossa estreia. Muito obrigada Convidados. por nos A escolherem. gente tá assim, calor humano aqui, porque a gente tem que ficar super legal. juntinho. É gostoso, todo mundo em volta do microfone. Só eu não pude beber hoje, a gente vai ter que marcar de novo. A gente vai Porque aí, marcar. pra eu poder beber também. Ó, escuta o barulho, ó o barulho. Eu quero Só a Jéssica não tá sintam a bebendo. minha inveja. A minha saliva. Percebam essa saliva aqui da pessoa que tá tomando antibiótico. Ó, momento beijo, então quero mandar um beijão pra uma amiga querida de Curitiba, Carol Berghetti, pra um amigo querido do Rio, Altamir Costa, que pediram beijo,
Pra Joyce Pereira de São Paulo, que tá sempre ouvindo a gente. Muito bom, essas pessoas motivam aí a gente. Nos compartilhem, passem pros amigos, nos sigam nas redes também. A gente já falou pra achar as meninas, Tadeu, pra te achar nas redes. Tadeu F. Rodrigues no Instagram, Fragmentos de uma Vírgula no Facebook e no Twitter Tadeu Rodrigues. E você? Eu sou @Jéssica Balbino _ no Instagram, @Jéssica Balbino no Twitter e no margens.com.br. Alguma divulgação de algum evento? Não, por enquanto eu não tenho. Acabou A minha ontem, agenda. Ontem acabou, eu encerrei esse mês de eventos e viagens. Foi um mês. A Jéssica é tão chique. Muito doido. Que no começo do mês. Terça-feira, né? Hoje, na terça, estarei no Olhar Circular em Andradas. A Jéssica é tão chique no começo do mês, ela faz assim, ela coloca a foto, a agenda do mês. Eu me tornei essa pessoa. quero ser, Eu me tornei o que eu mais outro temia. nível. A pessoa que tem uma agenda do mês. Bom, graças a Deus. Só que tá cada vez mais difícil arrumar horário pra gravar o podcast. Tá difícil. Eu tenho que pegar no laço. Ele me pega no laço pra poder vir gravar, mas eu tô firme aqui porque eu gosto muito do podcast. Mandem sugestões de convidados, mandem livros, mandem dicas. Deixa eu mandem perguntar uma coisa, links, gente. claro. Vocês são o primeiro podcast aqui da cidade? Sim, porque eu acho que sim. eu acho que sim, né? Logo, logo vai estar na página do Olhar Circular. Que eu Ai, por Nossa, favor, colocar. coloca o Muito nosso bom. O link. link vai estar lá, pode estar. Na verdade, o podcast surgiu nessa vontade. Eu com a Jéssica, a gente tava Eu adoro conversando no podcast, Twitter. gente, eu escuto que a gente não achava vários. podcast literário pra ouvir. Não Aí a gente falou, por que a gente tem, monta nunca. um? A gente faz um. Aí a gente ficou aqui várias vezes falando vários nadas, entendeu? De literatura, mas a ideia era sempre trazer convidados. Então, a partir de agora, teremos vamos convidados com sempre convidados. que conseguirmos. Obrigado. Muito Gratidão, obrigada. muito obrigada. Boa Obrigada, tarde, bom gente. dia. Beijo pra todo mundo. Boa noite. Beijo, Boa beijo.